as leis da física que atuam sobre o veículo, comportamentos do condutor na direção, elementos básicos da direção defensiva, ponto cego, aquaplanagem. A aula de hoje é sobre direção defensiva. Você está no canal Aula Teórica Online, eu sou o instrutor Dario Venceslau. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificação, porque toda semana tem 2 vídeos novos aqui no canal. Curta esse vídeo para me dar uma força e vamos para a aula. Essa é a primeira aula do curso completo de direção defensiva e nesse vídeo a gente vai ver sobre a definição da direção defensiva, os elementos básicos da direção defensiva, os comportamentos do condutor na direção, o automatismo, aquaplanagem, leis da física, transitando em serras e ponto cego do veículo. Eu sempre começo a aula de direção defensiva com essas 2 perguntas, sobre a definição da direção defensiva e sobre o que é dirigir de forma defensiva. A definição: a direção defensiva é um conjunto de técnicas que possibilita ao condutor dirigir, evitando acidente. Como sempre, os slides são baseados nas questões da prova. Então, todos os slides aí, se você puder anotar, parar, depois voltar a rever o vídeo, porque todos esses slides têm assunto de prova do Detran. Dirigir de forma defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, ainda que o condutor tenha que abrir mão do próprio direito. Para a direção defensiva, não importa quem esteja certo ou quem esteja errado. O importante é que o acidente não ocorra. Então, tudo que a gente estuda na direção defensiva, o foco principal é na prevenção de acidentes. Os elementos básicos da direção defensiva são atenção, previsão, decisão, habilidade e conhecimento, questão muito perguntada em prova. Então, os elementos básicos, aquilo que não pode faltar para que um condutor dirija de maneira defensiva: atenção, previsão, decisão, habilidade e conhecimento. Tem uma questão que eles fazem no simulado perguntando o que não faz parte da direção defensiva, das características. E aí a gente tem que responder uniformidade, porque a uniformidade não faz parte dessa lista aí. Questões específicas sobre esse assunto, eles podem perguntar quais são os tipos de atenção que um condutor pode ter. Um condutor pode ter atenção fixa, quando o condutor foca a atenção apenas em um ponto. Por exemplo, olhando para frente o tempo inteiro. Atenção difusa: o condutor divide sua atenção entre a frente, as laterais, a traseira, os comandos e o painel do veículo. Dificilmente eles usam esse termo atenção difusa, é mais comum eles usarem atenção dividida, mas difundir é espalhar, dividir. Então, atenção difusa é atenção dividida. Ainda tem o condutor que dirige sem atenção, que seria a atenção dispersa. O condutor dirige distraído. Eles podem perguntar, dentro desses tipos de atenção, qual é a atenção mais adequada. E a gente tem que dizer que é a atenção difusa, que é quando o condutor dirige preocupado, prestando atenção em todos os pontos do trânsito, da via e do veículo. Então, seguindo, previsão é antecipar situações que podem gerar riscos de acidentes e agir prontamente para evitá-los. Há uma questão na prova que eles perguntam exatamente isso. Na direção defensiva, o que significa previsão? Antecipar situações que podem gerar riscos de acidentes, agindo prontamente para evitá-los. Decisão: saber como agir em cada situação. A decisão é facilitada se a previsão e a habilidade estiverem presentes na condução do veículo.
E um tipo de decisão que costuma cair na prova é a ação evasiva. A gente encontra esse termo, ação evasiva, em duas questões. Eles podem perguntar quais as principais falhas humanas causadoras de acidentes e eles podem perguntar o que significa ação evasiva. E as principais falhas humanas causadoras de acidentes são falta de atenção, excesso de velocidade e a ação evasiva. Na outra questão, o que significa ação evasiva é a ação que o condutor toma visando evitar um acidente. E aí muitos alunos perguntam se a ação evasiva é para evitar um acidente. Por que é considerado uma falha humana? É proibido tentar evitar um acidente? O problema é que a ação evasiva, na maioria das vezes, representa a falta de previsão. Se você espera uma situação de acidente se desenhar para você tentar evitar o acidente, isso é uma ação evasiva. Em muitos casos, a gente evita um acidente e provoca outro. Então, se a gente age com antecedência, a gente diminui o risco do acidente e a ação que a gente toma antecipadamente não é evasiva porque ainda não há o risco do acidente. Então, a ação evasiva, lógico, há situações que a gente não consegue prever, não consegue antecipar. Então, a gente precisa, de qualquer maneira, quando ocorre ali a situação, tentar evitar o acidente. Mas, sempre que a gente puder agir com antecedência, evitando usar a ação evasiva, é melhor. Então, seguindo aqui, habilidade, um outro elemento básico da direção defensiva, significa manejar o veículo com desenvoltura. Por exemplo, saber passar marcha, saber dar marcha ré, saber sinalizar, fazer conversões, sair de um morro sem deixar o veículo voltar, saber a hora de reduzir a marcha, a hora de trocar a marcha, tudo isso está ligado à habilidade. Tudo relacionado à condução, à utilização do veículo é habilidade. E atenção, um ponto muito importante sobre esse assunto é uma pegadinha que alguns Detrans fazem, que é isso daqui. Quando o condutor não conhece os comandos do veículo, o que falta ao condutor? Habilidade ou conhecimento? Se o condutor não conhece os comandos do veículo, se ele não sabe aonde fica a embreagem, se ele não sabe qual é a posição da ré, se ele não sabe como liga e desliga o limpador de para-brisa, ele não tem habilidade, não é conhecimento. Por mais que eles usem o verbo conhecer, toda vez que eles se referirem à utilização de alguma maneira do veículo, eles vão estar falando de habilidade. O conhecimento é a parte teórica do trânsito. Então eu coloquei aqui no slide regras de preferência. Você sabe que a preferência é do veículo que vem numa rodovia quando há um cruzamento não sinalizado. Se depois da rodovia a preferência é da rotatória, depois da rotatória a preferência do veículo que vem pela direita. Você entende as placas, você olha para uma placa de advertência e você sabe o que essa placa está te indicando. Você conhece normas de circulação, você sabe por onde uma ultrapassagem tem que ser feita, se é pela faixa da esquerda ou se é pela faixa da direita. Infrações, você sabe que não pode estacionar sobre a calçada, porque isso é uma infração de trânsito. Então, conhecer as regras, as leis, o código é a parte do conhecimento para a direção defensiva. A gente não consegue evitar acidente, a gente não consegue dirigir de forma defensiva se a gente não conhecer as regras do trânsito. Seguindo, comportamentos do condutor na direção do veículo. Quais são os comportamentos do condutor na direção do veículo? Um condutor pode ter um comportamento de imprudência, um comportamento de negligência e um comportamento de imperícia. E aí a gente precisa, para dividir esse assunto, lembrar e pensar que a imprudência está ligada à ação do condutor. Como, por exemplo, não usar o cinto de segurança, excesso de velocidade, avançar o semáforo e deixar de sinalizar as manobras.
tudo relacionado à ação do condutor. O condutor fez o que não podia. O condutor deixou de fazer o que era obrigatório. Isso está relacionado à imprudência. A negligência está relacionada ao mau estado do veículo. Por exemplo, pneu em mau estado, lâmpadas queimadas, retrovisor quebrado. Se você tiver dúvida na hora da prova, se uma questão é sobre imprudência ou negligência, lembra disso, pelo amor de Deus. Se a questão não disser, não for clara, que o veículo está com algum problema, está em mau estado, não é negligência. Todas as questões de negligência, a questão vai dizer que o veículo está com algum problema, que o veículo está em mau estado, ok? E a imperícia é a falta de habilidade. Quando o condutor não consegue ou não sabe agir, quando o condutor não tem conhecimento técnico, quando o condutor não tem capacidade técnica, quando o condutor não é capaz de evitar alguma coisa, ele age com imperícia. Lembrando sempre, uma questão muito importante na prova, eles perguntam: imperícia é falta de habilidade ou falta de conhecimento? Lembrem do meu exemplo do Pablo Vittar. O Pablo Vittar canta daquele jeito porque ele não tem habilidade, não é conhecimento. Então o Pablo Vittar é imperito em cantar. A zaga do Vasco é imperita em defender porque aqueles desgraçados não têm habilidade, não é conhecimento. Tá ok? Então, seguindo aqui, automatismo, gestos involuntários do condutor. Aquilo que no dia a dia a galera chama de vício. Canso de ouvir pessoas dizendo: a pessoa que já dirige é mais difícil de passar na prova por causa dos vícios. O vício é tudo aquilo que o condutor não consegue deixar de fazer. E a direção defensiva chama isso de automatismo. Tudo aquilo que o condutor faz automaticamente, faz sem prestar atenção, tudo aquilo que o condutor faz sem pensar, porque já está no automático, é o automatismo. Só que tem coisas que a gente faz no automático que são positivas. E tem coisas que são negativas. Então, um exemplo de automatismo positivo: sinalizar as manobras, utilizar os pedais corretamente, segurar o volante na posição correta. E automatismo negativo: dirigir com o braço na janela, não sinalizar as manobras pretendidas e utilizar a embreagem antes do freio para parar o veículo. Enquanto você dirige, se você aperta a embreagem antes do freio, você está fazendo errado, porque o correto é primeiro pisar no freio e depois na embreagem. Então, esses são os exemplos de automatismo positivo e automatismo negativo. Aquaplanagem, que também pode ser chamada na prova de hidroplanagem. Então, se vocês ouvirem um termo, ouvirem não lerem, né? Porque a prova é lida, é escrita, não é oral. Então, se vocês lerem aquaplanagem ou hidroplanagem, é a mesma coisa. É a perda de aderência dos pneus com solo por causa do excesso de água na via. Vocês podem encontrar uma questão perguntando o que significa derrapagem. Quando a gente diz que um veículo derrapou, a gente está dizendo o quê? É a perda de aderência dos pneus com solo. Derrapagem é a perda de aderência dos pneus com solo. Se isso ocorre por causa da água, o veículo derrapa por causa da água, aí o nome é aquaplanagem. Uma questão muito importante para vocês gravarem é a definição do que é aí a aquaplanagem e uma imagem aí de um veículo derrapando, só para ilustrar o que a gente está falando, uma frescura danada, e os fatores que contribuem para a aquaplanagem. É muito comum eles perguntarem isso na prova. Mais uma vez eu peço a vocês, se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a mostrar, a mandar esse vídeo para mais pessoas, e vocês vão me ajudar demais. Ative o sininho de notificação, porque toda semana tem 2 vídeos novos aqui no canal
sobre as provas do Detran. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um comentário, uma sugestão, uma crítica, um elogio, o que você quiser, mas deixe alguma coisa escrito aí para poder impulsionar esse vídeo. Fatores que contribuem para a aquaplanagem. Excesso de água na via, logicamente, sem água não tem aquaplanagem. Excesso de velocidade e pneus em mau estado. Um pneu em mau estado é quando os sulcos, que são aquelas valinhas, estiverem com menos de 1,6 milímetros. Tem caído uma questão perguntando sobre o TWI. O TWI, ele é um indicador do tamanho do sulco do pneu. E eles podem perguntar na prova o seguinte: o TWI nos ajuda a quê? Nos ajuda a saber quando devemos substituir o pneu. Quanto mede o TWI? 1,6 milímetros. Tudo isso é questão de prova. Vai anotando, porque isso pode aparecer para vocês lá. O que fazer para evitar e o que fazer para controlar? Antes da aquaplanagem, a gente deve conduzir o veículo em velocidade compatível e evitar a utilização dos pedais sobre poça d'água. A gente não deve nem frear e nem acelerar sobre a poça d'água. Se eu vejo uma poça d'água mais à frente, eu diminuo a velocidade antes e quando eu vou passar pela água, eu solto os pedais e deixo o veículo passar. Eu nem aumento a velocidade e nem diminuo. E caso o veículo sofra, já esteja derrapando, já esteja sofrendo a aquaplanagem, o que a gente faz? Evita a utilização dos pedais, eu não freio nem acelero. Tem uma questão que eles podem fazer, perguntando caso o veículo sofra a aquaplanagem, como que a gente deve diminuir a velocidade? Acionando o freio, acionando a embreagem? De jeito nenhum. A gente diminui a velocidade aliviando a pressão do acelerador. A gente apenas solta o acelerador. Na aquaplanagem, o pneu está acima do chão. Está ali por cima da água, na verdade, né? Perde o contato com o chão. Se tu pisa no freio, a roda trava. A chance do veículo rodar e capotar na rua é grande se o veículo estiver sofrendo aquaplanagem. Além de evitar a utilização dos pedais, a gente deve fazer pequenos movimentos no volante para a roda se movimentar e encostar no chão o mais rápido possível. Leis da física que atuam sobre o veículo. A gente tem o comportamento subestersante, que é a transferência de massa para o eixo traseiro. Então, a gente entende que o comportamento subestersante é quando o peso do veículo se concentra na parte de trás. Quando o peso se concentra na parte de trás, significa que há uma perda da aderência das rodas dianteiras. A parte da frente fica muito leve porque o peso se concentrou na roda de trás. O que provoca isso é a aceleração. Quando a gente acelera, a gente sente o nosso corpo ser jogado para trás. E isso também ocorre com o veículo. Quando você acelera, o veículo é jogado para trás, então a frente fica muito leve. Se isso ocorre durante uma curva, o veículo pode sair de frente. Ele pode passar reto na curva e aí a gente diz que houve a força centrífuga. Há uma questão na prova perguntando o que é a força centrífuga ou é efeito da força centrífuga. A gente tem que dizer que é a força que joga o veículo para fora da curva. Bom, esse vídeo é um exemplo de força centrífuga. A gente vai ver um idiota querendo fazer uma ultrapassagem em local proibido numa via dotada de faixa contínua. A gente repara que esse vídeo não é no Brasil, porque aqui, como a via é de mão dupla, essa linha teria que ser amarela, pelas regras do Código Brasileiro. Mas a gente vai ver esse veículo preto que passa aí. Ele entra na curva em alta velocidade por conta da ultrapassagem, aí ele não consegue fazer a curva, ele passa reto. Então, se a curva é para a direita, o lado esquerdo é para onde o veículo vai, no caso para a esquerda, a curva para a direita
e o veículo vai para a esquerda, porque ele está sendo jogado para fora da pista. Isso é o comportamento subesterçante e é a força centrífuga. Então, mais uma vez, agora eu vou deixar o vídeo rolar sem parar. A gente repara que ele passa direto por conta da alta velocidade. A gente tem o contrário, a gente também tem o comportamento sobreesterçante, que é quando o peso se concentra na parte da frente. Então eles vão dizer que é quando há uma transferência de massa para o eixo dianteiro. Se há transferência para o eixo dianteiro, há uma perda de aderência nas rodas traseiras, porque se o peso se concentrou na frente, atrás ficou muito leve. Qual é o momento em que a gente está no veículo que a gente sente o nosso corpo ser jogado para frente? Na frenagem. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo é projetado para frente na hora da freada, da frenagem, o veículo também é projetado para frente. Por isso, a traseira fica muito leve. Se isso ocorre numa curva, a gente chama de força centrípeta, que é quando o veículo é jogado, é a força que joga o veículo para dentro da curva. Já nesse vídeo a gente vê a força centrípeta, que é quando os condutores pisam no freio e o veículo roda para dentro da curva. A qualidade do vídeo não está muito bom, mas dá para a gente ver que aí no lugar do veículo passar reto, os veículos estão derrapando a traseira. Isso porque na frenagem a parte traseira é que fica mais leve e aí é ela que derrapa e aí o veículo é jogado para dentro da curva. Então a gente vê aí só a carreta que não derrapa, mas o carro que vem atrás também, ó, a traseira sai primeiro, ele quase voa lá embaixo. Então isso é um exemplo do que acontece quando a gente provoca o comportamento sobreesterçante dentro de uma curva. Então, seguindo aqui, transitando em serras. Questões que eu já vi cair na prova, que dificilmente até os livros de autoescola, dificilmente a gente encontra nos livros assuntos abordando, na verdade, páginas abordando esse assunto. Quando a gente estiver numa subida, o que a gente deve saber em relação à prova? Acelere na subida e reduza a marcha conforme a necessidade. Eu tirei essa frase de uma questão da prova do Detran. No final desse vídeo a gente vai fazer algumas questões e vocês vão encontrar essa questão lá. Somente ultrapassar na subida quando houver disponível a terceira faixa destinada aos veículos de grande porte. E aí tem a placa A20B, que se chama aclive acentuado, e aí eu coloquei uma foto com uma rodovia com uma terceira faixa disponível logo na subida. No começo da subida da serra, abre-se uma terceira faixa aqui, e essa faixa é destinada aos veículos lentos. Então a gente pode ultrapassar pela faixa da esquerda, a gente não precisa entrar na contramão para isso. Em relação à descida, testar os freios antecipadamente e descer engrenado em marcha reduzida. Eles podem colocar tanto descer engrenado quanto descer em marcha reduzida. Engrenado é quando você engata alguma marcha. Se o veículo estiver em ponto morto, a gente diz que ele está desengrenado. Veículo engrenado é quando a marcha está engatada. E essa marcha reduzida é a segunda ou a terceira marcha. A quarta e a quinta já são marchas de velocidade, elas não vão ajudar o veículo na descida. O problema da gente descer um morro com a marcha desengrenada é que o veículo desce solto. E aí você é obrigado a descer o morro inteiro com o pé no freio. Há pessoas que ainda fazem isso, mas são pessoas sem noção, porque vai gastar o freio demais, vai forçar o freio demais, e se o morro for muito extenso, se a descida for muito extensa, há o risco do veículo ficar sem freio antes do fim da descida. E aí, o veículo acabou o freio numa descida, não é muito seguro. Então evitem descer um morro com a marcha desengrenada. E aí a placa A20A, que é o declive acentuado.
É uma placa que informa sobre descidas na via. E sobre o ponto cego, a gente deve ajustar os espelhos retrovisores externos corretamente. E aí esse desenho mostra que essa parte em vermelho é a parte do ponto cego. É a parte em que um condutor não consegue enxergar pelo retrovisor. Por isso a gente deve ajustar o espelho o máximo possível aberto, vendo o finalzinho do nosso veículo na pontinha do retrovisor, porque senão o retrovisor fica muito fechado e a gente tem uma visão menor ainda da via. Então a gente deixa o retrovisor sempre aberto o máximo possível para diminuir o ponto cego do veículo. Ações simples que podem evitar acidentes, e essa é a última questão desse vídeo e é uma questão de prova. Ver, pensar e agir são as ações simples de um condutor que podem evitar acidentes. E aí a gente parte para as questões, e a primeira questão aí já é sobre o ponto cego. Ao reduzir os pontos cegos do veículo, o condutor deve, não reparem esse número aqui, vocês que já assistem meus vídeos, vocês sabem que eu tiro as questões direto das provas. Então, o número que tem lá, eu tiro o print e coloco aqui para a gente poder estudar. Então, para reduzir os pontos cegos do veículo, o condutor deve ajustar corretamente os espelhos externos, retirar os apoios de cabeça do banco traseiro, deixar o quebra-sol do motorista levantado, manter os vidros sempre limpos. A gente acabou de ver que para reduzir os pontos cegos, a gente deve ajustar corretamente os espelhos externos. Próxima questão aqui. Saber qual a melhor maneira de parar, dar marcha ré, fazer conversões, são itens importantes para a segurança no trânsito. Essas descrições se relacionam ao seguinte elemento da direção defensiva: atenção, habilidade, conhecimento ou previsão. A gente viu que o conhecimento é a parte teórica. Então, saber parar, trocar de marcha, dar marcha ré, fazer conversões, está ligado à habilidade. Segunda alternativa e próxima questão. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto refere-se ao conceito de direção defensiva, operação de trânsito, dispositivo de segurança, mecânica preventiva. Dirigir de modo a evitar acidente, apesar dos erros dos outros motoristas. Esse texto refere-se à direção defensiva. Próxima pergunta. Um veículo está transitando por uma serra na qual a via é de duplo sentido e pista única. Em qual situação ele poderá efetuar uma ultrapassagem por outro veículo? Reparem que exatamente o que estava lá no slide está na questão. Todas as minhas aulas são assim, são baseadas nas questões de prova do Detran. Em qualquer curva, quando o veículo que está à sua frente permitir a ultrapassagem, onde houver a terceira faixa destinada aos veículos mais lentos, quando estiver passando por uma ponte, um veículo transitando por uma serra, na qual a via é de duplo sentido e pista única, em qual situação ele poderá efetuar uma passagem por outro veículo? Alternativa C, quando houver a terceira faixa destinada aos veículos mais lentos. Próxima pergunta. Adotando os conceitos da direção defensiva, é possível dirigir com segurança. Seguindo esse preceito, pode-se afirmar que a marcha ré deve ser utilizada em pequenas manobras, nas saídas dos estacionamentos e próximo a esquinas. Ao ultrapassar outro veículo, sinalize sua intenção no momento da ultrapassagem e utilize a velocidade maior do que a do veículo que deseja ultrapassar. Em ladeiras, acelere o veículo ao começar a subir e reduza a marcha conforme a necessidade.
Ao se deparar com uma curva, acelere antes de entrar nela e pise de leve no freio ao fazê-la. Resposta certa, alternativa C. Em ladeiras, em subidas, acelere o veículo ao começar a subir e reduza a marcha conforme a necessidade. Na alternativa a marcha ré deve ser utilizada em pequenas manobras, vírgula. Até a vírgula, essa alternativa estava correta, mas a gente não deve sair de estacionamentos em marcha ré e nem transitar em marcha ré próximo a esquinas. É proibido sair de um estacionamento de ré? Não, não é proibido, mas a direção defensiva não aconselha. Sempre que for possível, entre no estacionamento de ré para você poder sair de frente. A B ela está praticamente certa. Só tem uma palavrinha que deixa a alternativa B errada. Ao ultrapassar outro veículo, sinalize sua intenção com antecedência. E ali está no momento. Então são duas palavras, né, idiota? No momento é que deixa a alternativa B errada. E a D, eles colocaram o contrário, né? Ao se deparar com uma curva, eu devo diminuir a velocidade antes da curva e ao começar a curva, eu devo acelerar gradativamente. Próxima pergunta. O condutor, enquanto dirige, deve concentrar sua atenção na via adiante e suas laterais, atentar para sua frente e laterais, distribuir sua atenção para frente e laterais, para os espelhos, o painel e os comandos do veículo, ou concentrar sua atenção na via adiante. Lembra? Atenção difusa, atenção dividida entre a frente, as laterais, a traseira, o painel e os comandos. Então, a alternativa certa é a letra C. Próxima questão. Muitos acidentes e mortes são causados por negligência. O condutor age com negligência quando dirige perigosamente, sem levar em consideração as condições adversas, expõe a si próprio e as demais pessoas a riscos desnecessários, não dirige com velocidade compatível com as condições da via, insiste em conduzir um veículo mal conservado ou fora dos padrões de segurança. Negligência tem que falar que o veículo está com algum problema. Então, o veículo está mal conservado, a alternativa D. Então é isso. Espero de coração que esse vídeo possa te ajudar a fazer uma boa prova. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação. Toda semana são 2 vídeos novos sobre questões da prova do Detran. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixa no comentário uma dica de assunto que você quer ouvir aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.